Hello Experts! Hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante, não vai ser tanto técnico do imobiliário, mas vai ser de marketing, principalmente aqui na parte de copywriting. O copywriting o que é? Basicamente é a ciência ou a habilidade de pôr alguém a fazer aquilo que eu quero que essa pessoa faça. Por aqui, de uma forma muito simples, se eu faço um copy de um anúncio para vender um imóvel, aquele copy tem de ter um objetivo, que pode ser, em princípio é o que deve ser, criar interesse para que a pessoa entre em contato comigo. Então eu estou a pedir uma ação dessa pessoa. Pode ser um copy para ter leads de recrutamento, ok? Então eu quero que alguém com, sem experiência, whatever, mas vemos que eu quero que sejam pessoas com experiência. Então eu quero que alguém com experiência veja aquele copy, veja aquele anúncio e me contacte. Agora, este copy, nós vamos estar aqui a falar mais na parte da headline e vais entender porque é que é o mais importante falarmos desta parte da headline. E depois, este copy também pode ser feito em vários formatos diferentes, ou vários, não sei se é bem formatos, se calhar em vários níveis várias formas de distribuição diferentes. Porque o copy pode ser usado numa revista, pode ser usado num anúncio na televisão, pode ser usado num anúncio nas redes sociais, pode ser usado numa story, como pode ser usado também, porque a copy está muito a ver com a parte da venda, pode ser usado numa visita a um imóvel, porque tu queres que exista uma proposta com que o produto queira, então o que nós chamamos muito de técnicas de venda está muito ligado aqui com copywriting, porque copywriting, outra vez, é a habilidade de conseguir que a outra pessoa entre em ação e que essa ação seja aquela que eu quero que ele faça, basicamente isso. Então, basicamente, nós vamos nos focar aqui e eu quero que me sigas, porque esta cópia, como é um pouco mais técnica, tenho aqui o auxílio do mind map, que é para também tu ires seguindo e ires entendendo melhor, tirares screenshots aí do teu visor para ires memorizando isto e usares também no teu marketing. Então, basicamente, vamos nos focar aqui, como eu já falei, na headline. E porquê que vamos nos focar na headline? A headline normalmente chama-se que é 80% do sucesso do anúncio. Porquê? Porque a headline, havia até esta frase muito conhecida do David Ogilvy, não sei como é que se diz o nome dele, mas foi um grande marketeer, dos melhores de todos os tempos, e ele dizia que, em média, 5 vezes mais pessoas leem a headline do que o resto do copy. Então, quando você escreveu a headline, você gastou 80 centavos, na altura centavos, de cada euro, ou de cada dólar, neste caso. Então, o que estamos aqui a querer dizer é, se apenas 20% das pessoas que veem um anúncio leem o resto do anúncio, param para ver o resto do anúncio, significa que o mais importante é a headline, porque a headline é o que faz a pessoa parar para ver o que está dentro do anúncio. Nós às vezes perdemos muito tempo a entender o que é que vamos dizer, preocupados com o que vamos dizer, o que tal, não sei o que mais, e às vezes o mais importante, não é às vezes, é sempre o mais importante, 80% do sucesso de um anúncio é aquela headline, aqueles primeiros 3 segundos. 3 segundos for um vídeo, como se for numa imagem, como se for num texto, é o título. Por exemplo, e agora, para vocês entenderem o que eu estou a querer dizer, boas pessoas que fazem headlines são aquelas revistas de Maria, TV 7 Dias e tal. Nós vemos as capas e são títulos muito chamativos, que as pessoas dizem, aquele teria outra, ou aquele agora está a namorar a outra pessoa. Isso o que é? Isso são títulos chamativos, como estou a dizer nestes casos destas revistas cor-de-rosa, como também num diário, num jornal. Os títulos, as primeiras páginas são muito importantes. Isso é copywriting. Porque que é para a pessoa que está a passar pelo jornal ou pelo diário ver, olha, isto interessa-me. Mas as revistas sensacionalistas, tem mais sobre isto, tem mais esta parte do que o próprio diário, porque o próprio diário ou o jornal é mais de dar a notícia, mas na mesma, aquele título tem de ser chamativo. Há formas de dizer a mesma coisa de forma mais chamativa e de forma muito chamativa, e é muito importante essa parte. Então, o objetivo da headline é este, são 3. Basicamente é atrair atenção, gerar curiosidade e vender o restante do copy. O que é vender o restante do copy? É criar interesse para que a pessoa queira ver o restante do copy, porque o corpo do copy é importante. Então, mas aquele título tem de... Porque imaginemos, eu não posso fazer uma headline de... como vender a sua casa em 30 dias, imaginemos, tipo uma coisa chamativa, ou em 3 dias, ou alguma coisa assim, ou como de recrutamento, como faturar o dobro na minha agência. Imaginemos uma coisa assim. E depois o conteúdo, o copy, não tem nada a ver. Vais faturar o dobro sem ganhar em exclusivo. Não segui o raciocínio do título. Então é muito importante que o corpo do copy também esteja ligado e seja verdade à headline. Então, vamos falar aqui principalmente 3 tipos de headline mais usados. Atenção, principalmente estes
Funciona muito bem em newsletter. Claro que podes não ter newsletter, podes não fazer email marketing. Se não fazes, eu acho que era uma coisa que devias começar a pensar a fazer. Claro que tem alguns custos, tem custos para CRM, para email marketing, se calhar de anúncios para captar os e-mails das pessoas, para não fazer spam para ser pessoas que querem querem receber os teus e-mails. Então tens de criar isso. Claro que requer algum investimento, convém estar. Se recebes 40%, se calhar é mais complicado, se calhar tens de ir para uma imobiliária que consigas receber um pouquinho mais, e nos 70%, muitas imobiliárias que fazem isso, que é para quê? Para conseguires investir no teu marketing e na tua própria marca pessoal. É muito importante ter o teu newsletter, mesmo tendo esses custos associados, mas é um custo que é um investimento, não um custo. Porque tu estás a gastar dinheiro, estás a investir em algo que vai-te dar muito mais dinheiro de retorno. Então acaba por ser um investimento. E o marketing é um excelente investimento, o newsletter é um excelente investimento. Então, 3 tipos de headlines, aqui as principais, há muitos, mas vamos às principais. Primeiro, de curiosidade. O que é que significa para já a curiosidade? A curiosidade basicamente é um gatilho mental que está entre o que nós sabemos e o que nós queremos saber. Por isso é que quando nas novelas, nas séries, o final do episódio e vai um fulano e parece que vai matar o outro, mas depois aquilo acaba, o que é que nós queremos? Tenho de ver o próximo episódio. Porquê? Porque o objetivo da copy, da primeira linha da copy, qual é? Ver a segunda linha. Qual é o objetivo da segunda linha da copy? Ver a terceira linha. Então, o objetivo é querer gerar esta curiosidade para continuar a ler o texto. Tal como numa série, o objetivo do primeiro episódio é que a pessoa queira ver o segundo episódio. O objetivo do segundo episódio é que a pessoa queira ver o terceiro episódio. Para quê? Se eles conseguirem fazer sempre isto, eu vejo a temporada toda. E eles ganham, entre aspas, notoriedade a ver que as pessoas vejam a temporada toda. Então é muito importante, este gatilho mental da curiosidade é dos mais fortes e é muito importante conseguires fazer isso. Então, está entre o que nós sabemos e o que queremos saber. Porque nós vamos atrás desta tal recompensa. Gera dopamina no cérebro, está mais, porque quando nós descobrimos o que nós queremos saber, gera dopamina, nós ficamos contentes, que é um neurotransmissor, a dopamina, da felicidade, e depois de sabermos o que nós queremos, nós normalmente costumamos reter melhor esta informação. Porquê? Porque ficamos... Imaginemos, um autodidata, porque é que normalmente as pessoas que são autodidatas, os consultores começam sozinhos e começam a aprender bastante por eles próprios, porque que eles normalmente são muito bons consultores, ou então mesmo as pessoas que aprendem a tocar guitarra sozinhos, tipo essas coisas. Como eles estão sozinhos à procura da informação, eles normalmente retêm mais a informação. E já vi isto acontecer tantas vezes. Quando eu vou a uma empresa dar uma formação, não é tão impactante e as pessoas não decoram tanto como quando eu dou formação aberta, que para as pessoas irem têm de pagar para assistir a formação. Porquê? Quando eu vou a uma empresa, é o broker que está-me a pagar para ir lá. Há consultores que querem assistir, outros consultores não querem assistir, mas eles não estão tão empenhados. Não foram eles que foram atrás da formação. Quando eu dou formação aberta, que as pessoas, ou mesmo na academia, as pessoas que estão na academia, que são os consultores próprios, que investem neles próprios, foram eles que foram atrás da formação e da informação, e eles normalmente costumam reter muito mais a informação e normalmente, é uma diferença brutal, tem muito mais resultados quando é o próprio consultor a investir e ir atrás da formação ou da informação do que aqueles que a formação é oferecida. Não estou a dizer que não é bom as empresas oferecerem informação, claro que é, mas como não nos custa tanto, nós tendemos a esquecer mais da formação ou da informação, whatever, acaba por ser igual, estou sempre a dizer os dois nomes. Então, exemplos desta headline de curiosidade. Atenção, isto são exemplos. Vocês, aqui muitos vão dizer, António, mas isto não faz sentido, é muito grande, é muito longo. Estes são exemplos, porque não faz sentido estar a falar, e não gosto de falar só do que é, da teoria, e não dar a parte mais prática. Isto são alguns exemplos que fiz, vocês fazem, adaptam a vossa maneira, uns títulos são bons, outros títulos vocês devem mudar, whatever. É só para vocês terem um pouco daqui da noção do que estamos a falar. Imaginemos, é importante avisar os proprietários. Isto era o título, mas depois vocês podem continuar. Ok, muitos proprietários estão a perder muito dinheiro na venda dos seus imóveis. Como há muitos compradores à procura de casa, o imóvel muito mal preparado é vendido, mas não é vendido a melhor preço. Ok, tipo, a pessoa fica, ok, quero ver o resto. Ok, mas o que é isto estar bem preparado? Então quer dizer, não basta vender, eu tenho de vender bem. Então, é no sentido de criar aqui alguma curiosidade. Outro, tipo, mentiras, tipo, muito chamativo. Também na parte de design é importante. Claro que numa newsletter o título vocês não podem fazer muita coisa, mas num flyer, por exemplo, vocês podem alterar, ou mesmo numa imagem nas redes sociais, vocês podem mudar o design e brincar com o design. Então, tipo, mentiras, tipo, com uma fonte assim muito chamativa, ou com uma cor chamativa, ok, cria mais atenção. Todos estão a dizer que é fácil vender casas, mas não é. Vender barato é fácil, vender acima do preço não é fácil. Então, vocês depois continuam. E vocês dão a entender o que é que vocês fazem, como é que vocês ajudam as pessoas a vender acima do preço.
Porquê? Porque vocês estão a tentar apanhar, entre aspas, captar clientes vendedores. Consultor revela segredo para vender imóveis ao valor mais alto em tempo de recorde. Ok, tipo isto gera curiosidade. O que é que ele está aqui a dizer? Eu quero saber qual é este segredo. As palavras tipo segredos, top secret, tipo revelado pela primeira vez, isto normalmente cria curiosidade. As pessoas querem saber o que é que se passa. Estes imóveis foram vendidos muito rapidamente e acima do preço de mercado. Ok, as pessoas querem saber quais foram esses imóveis. Segundo tipo de headline mais usado. Headline com pergunta intrigante. Eu sabia que ia falhar esta palavra. Intrigante. Albert Einstein tinha uma frase muito conhecida que era: o que move o mundo não é a resposta, é a pergunta. O que é que isto significa? Nós gostamos de ter respostas, mas mais importante do que a resposta é a pergunta, as boas perguntas. As perguntas é o que faz mover o mundo, é o que faz nos mover a nós. Se eu fizer boas perguntas a mim próprio, em princípio eu consigo alavancar a minha carreira. Se eu tiver sempre... se eu fizer uma pergunta, para que não estou a facturar muito? Eu vou encontrar justificações. Se eu perguntar-me a mim próprio, como é que eu consigo facturar mais? Ok, vou à procura da solução. Então é muito importante saber fazer perguntas. Exemplo. Comete estes erros ao vender a sua casa? Ok, quero saber, também gera aqui alguma curiosidade. Comete estes erros ao comprar a sua casa, se for para compradores? Sabia que é por causa disto que muitas casas não são vendidas? Ok, o que é isto? O que é isto? Estou a vender a minha casa, se calhar quero ver isto. Que vou abrir para ver o que é que está escrito. Estou a dizer abrir para ver o que está escrito, que isto, a dizer se for uma newsletter, mas se for num vídeo, começar o vídeo, sabia que é por causa disto que muitas casas não são vendidas? Isto é 3 segundos. O que é que vai fazer com que eu a te fazer scroll e vou se calhar querer ver o resto do vídeo? Então é mais... Mas atenção, outra vez como falamos há pouco, o corpo do copy também tem de ser bom. Já ouvi falar do segredo para vender casas rapidamente e o valor mais alto? Ok, também queria. Se quiser vender a minha casa, se calhar vou gastar 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos para ver o vídeo. Tony, 2 minutos. Quem é que não tem 2 minutos para perder? Não, hoje em dia as redes sociais são cada vez mais complicadas de captar a atenção das pessoas. Há vídeos de 2 minutos que são muito educativos, são muito importantes para o cliente vendedor, para o cliente comprador, para nós próprios enquanto consumidores de qualquer coisa, que nós não temos pachorra para ver. É verdade seja dita. Se for amor, nós vemos. Se for alguma coisa, uma tragédia, nós vemos. Isso nós vemos mais. Ou então, alguma coisa relacionada com fitness, se gostares de fitness, tipo, se for alguma coisa mesmo... Porque as redes sociais estão muito ligadas a esses aspectos, a saúde, por exemplo. Agora, se for uma coisa sobre vender a casa, sobre comprar casa, as pessoas normalmente já não só se terem mesmo naquela altura comprar ou vender casa. Então o que é que significa? Temos de conseguir captar cada vez mais a atenção das pessoas. Captamos de 2 formas: a ser estúpidos, ou a ser tontos, e não aconselho, tipo com aquelas dancinhas e tal, não sei o que mais. Whatever. Ou então me deitar estou a dizer isto, digo sempre este exemplo porque eu houve muitos exemplos deste. Se deitar numa banheira cheia de Nutella. As pessoas vão para ver o vídeo, mas será que é esta imagem que eu quero passar? Então, se não é dessa forma que eu quero atrair as pessoas, eu vou atrair da segunda forma. Qual é a segunda forma? Com conteúdo, com curiosidade e que seja pertinente à pessoa que eu quero que assista o vídeo. O terceiro tipo de headline que vamos falar é headline de promessa. O que é esta headline de promessa? Basicamente, antes de tu fazeres chegar isto, tu tens de pensar, isto aqui até já tem a ver com a gestão do teu negócio. Tu tens de pensar, ok, tu tens de responder estas 3 perguntas. Primeiro, o que é que tu fazes? E mais. Para que eu estou a dizer isto? E mais. Normalmente, o que é que tu fazes? Sou consultor imobiliário. Ok, mas o que é que tu fazes para vender a casa das pessoas? Em Hungria, vou lá, tiro boas fotos. Ok, e mais. E as pessoas às vezes param, mais o quê? Se calhar vejo os documentos, e mais. Se calhar, se calhar mais nada. Ok, se calhar será que não preciso fazer mais nada? Preparo o imóvel, faço home staging, faço drone, faço um vídeo não sei o que mais, invisto ponho num portal não sei o quê, mando para uma revista de golfe, não sei, whatever. Mas tu tens de aprimorar o teu serviço, porque senão tu acabas por ser mais um consultor. Mais um consultor, hoje em dia, no mercado como está bom, depende também da altura que estás a ver o vídeo, mas num mercado que esteja bom, ser mais um consultor dá para meter dinheiro ao bolso, porque nós vendemos a quem? Aos primos, aos vizinhos, aos amigos, ok. Mas quando o mercado começa a descer, ser mais um consultor não dá dinheiro. E o que é que vai acontecer? Vais ter de sair deste trabalho, por muito que tu gostes, porque tu precisas de dinheiro para viver, para pagar as contas. Então, ser mais um consultor não é opção. Tu tens de conseguir ser melhor do que a concorrência. Não pode ser melhor do que a concorrência, eu comparo comigo próprio. Isso é tudo muito bonito para uma frase no Instagram e tal, não estou a dizer o contrário. Mas é importante ver o que a concorrência está a fazer e ser superior a eles. Não no sentido de concorrência desleal, mas numa concorrência leal e numa concorrência saudável. Eu tenho de ver o que os outros fazem e tentar ser melhor. Não faz sentido ser de outra forma. Digo eu.
Porque isso é o que te vai fazer crescer. Então, é o que é que tu fazes, como fazes e enquanto tempo fazes. Basicamente é isto. Então, imaginemos aqui alguns exemplos. Descubra como um método X, o teu método de vender a casa, ou se quer chamar pode ser descubra como eu, podes dizer como eu, se não quer chamar um método, pode ser descubra como eu, ou como eu vendi, podes falar no passado, o copy é só um exemplo. Descubra como um método X vende a sua casa de forma mais rápida e melhor usando a técnica infalível de marketing, sem precisar de gastar dinheiro nenhum. Whatever. Outro, a sua casa de sonho, em apenas, isto é para compradores, em apenas 3 meses pode ter a casa que sempre sonhou através de um processo simples, sem burocracia. Mas atenção, não te esqueças, isto tudo que nós estamos a falar aqui não é para encher chouriços, entre aspas, tipo, tu tens de conseguir entregar, não é só falar, tens de conseguir entregar o que tu estás a dizer que vais entregar. Pois vai acontecer agora um método X, por cada 10 angariações 9 são vendidas, este track record tem 15 meses, imagina que tu, a cada 10 angariações vendes mesmo 9, vendes 8, então, ok, um método de venda um momento de venda consegue resultados de vender em cada 10 casas 9. Ok, as pessoas tipo, ok, é um bom número, então é menos arriscado para mim por acaso a venda contigo do que com outra pessoa que se calhar até nem sequer conta quantas casas vende, qual é a média de casas de venda dele. Truque simples faz com que a venda da sua casa, com que venda a sua casa em metade do tempo e 5% acima do preço. Tony, isso é impossível. Não, com o home staging isto é mais do que possível. Uma casa que está mal preparada para ser vendida, passar a ser preparada, ok, com home staging, é vendida em muito menos tempo e acima do valor que estava listado. Nós sabemos disso. Home staging e a preparação do imóvel é muito importante no ramo imobiliário. Estas são as principais estruturas de headlines, mas na mesma vou-vos entregar aqui outras, principalmente aqui de promessa e outras também que vou-vos falar daqui a pouco. Outras de promessa. Como, entre parênteses, benefício, sem, entre parênteses, dificuldade. O que é que isto significa? Como vender a sua casa sem baixar o preço. Porque o objetivo é primeiro, com o benefício, vender a casa, e o depois é a dificuldade, que é baixar o preço. Então, como vender a sua casa sem baixar o preço? Tony, isso não é possível. Depende, em alguns casos é possível, que é, por exemplo, com home staging. Então, Tony, mas a casa já está preparada e tem mesmo que baixar o preço. Está bem, não faz mal, tu querias o contacto, tu não conheces a pessoa. A pessoa vai-te contactar. Tu chegas lá e vês que a casa tem mesmo que baixar o preço porque está muito acima do mercado. E a casa já nem sequer precisa de home staging. Tu chegas lá e dizes, olha, ok, compreendo perfeitamente, no seu caso, não, na maioria dos casos, há muitas casas que estão em venda que precisam de ser preparadas, não é o caso da sua. A sua, se calhar, precisa aqui de uma pequena alteração aqui de home staging, uma preparação da casa, mas o preço realmente não está adequado ao mercado, e faz um estudo de mercado e faz a apresentação de serviços, não quer dizer que não consigas o exclusivo. Podes vir a conseguir o exclusivo. Uma coisa é certa, se este título não tivesse sido assim, não tinhas o contacto e não falavas com essa pessoa. Não vou conseguir angariar. Ok, não faz mal, não se rama esse. Tu não vais conseguir a todas as casas que tu vais angariar. Nós sabemos as coisas como é que são. O objetivo do anúncio é que é dar contacto. O objetivo do contacto é conseguir fazer com que o contacto se passe a cliente. O objetivo do cliente é outro, fazer com que o cliente passe a transação. Basicamente isto. Agora, e não posso estar na parte de contacto a querer fechar a transação. Não, eu tenho que passar. E isso é que durante este caminho, eu vou perder alguns. E está tudo certo, não faz mal. Uma pessoa que eu conheci, que tentei ajudar, a pessoa não quis, não consegui. Porrar, amigos da mesma. Vai por 5 influências, um amigo novo que eu ganhei. As coisas são assim, nós sabemos que isto é assim. Como vender mais, mesmo sem experiência. Isto na parte de recrutamento, ok? Que queres tratar pessoas, começar a trazer pessoas sem experiência, ou isto é uma forma. Outro, como benefício em tempo, mesmo que você dificuldade. O que é que isto significa? Como vender a sua casa em 30 dias, mesmo não tendo tempo para a mostrar. Ou mesmo após estar no mercado há 3 meses, por exemplo. Outro, como vender todos os meses, mesmo não percebendo nada de vendas. Ou mesmo sem ter experiência. Como vender a sua casa em 30 dias, mesmo precisando de obras. Então, o que é outra vez? O como, benefício, em X tempo, mesmo que você, dificuldade ou obstáculo. Isto dá para qualquer coisa. Qualquer coisa. Por exemplo, como perder peso em 30 dias, mesmo sem treinar. Ou mesmo sem perder fome. Estão a perceber? É a mesma sigla. Porque as pessoas, o que é que as pessoas querem? As pessoas querem o benefício, o tempo o mínimo possível e não querem a dificuldade. Estão a perceber? Tony, mas não dá para perder peso sem passar fome. Dá, porque eu não disse que ele ia ter de correr todos os dias. Então, e se eu disser, que não preciso correr todos os dias, ok, vou ter de passar fome. Estou a dar um exemplo. Então, tipo, a lógica não é vender a dieta já. A lógica é dar o contacto. Depois de dar o contacto, eu vou ver aquela pessoa, qual é o plano certo para aquela pessoa. Se a pessoa chegar à minha frente e diz, e não vou correr e não quero passar fome. Ok, tipo, aí já não dá, já não vai ser meu cliente. E posso depois lhe explicar que isso é mau para ele e ele nunca vai conseguir. Se ele tem o mesmo objetivo de
de fazer da saúde é importante para ele, ele vai ter de tomar uma decisão. E estou a falar na parte da dieta agora, que é para vocês terem noção disto. Porque vocês... mas ele não vai querer baixar preço. Ok, mas vocês têm de explicar que aquele preço nunca vai sair. Ou ele desiste de vender, mas se vender é mesmo importante para ele e não vender não é opção, ele vai ter de baixar preço. Ponto. Elogiar a pessoa. Então, parecia que tem uma casa espetacular. Parecia que tem uma casa incrível. Depois põe em baixo. Não coloca a sua casa à venda sem estar bem preparada à venda. Parecia que precisa de vender, mas não tem paciência para a burocracia. Vocês tratam da burocracia. Outra coisa que provoca curiosidade. Fácil, simples e rápido. Um método certo para vender a sua casa. Vocês repararem, há muitos anúncios que nós estamos a falar aqui, que eu estou aqui a falar, há muitos anúncios na televisão que muitas vezes são assim. Que fala da dor depois da solução. Tem mais de 60 anos e tem dores nas costas. Ok. Ou tem mais de 60 anos e já não consegue brincar com os seus filhos. Então, tome calcitrim. Então, a dor e depois a solução. Dor, solução. Nunca devemos dar a solução sem antes falarmos da dor. É basicamente isto. Notícias também às vezes funciona. Tipo, Inés diz que os preços baixaram, mas as casas dos meus clientes continuam lá em cima. Inés diz que os preços baixam, mas por isso está na hora de investir. As estatísticas demonstram que os consultores estão a faturar menos, mas da minha equipa faturam cada vez mais. Isto é coisas que têm a ver com notícias, dados estatísticos, que gera curiosidade e as pessoas querem ler. E depois são factos. Como são factos, é sempre bom colocar factos aqui usar os factos, que é a verdade, no marketing. Notas importantes. As pessoas não querem coisas difíceis, ainda há pouco falei sobre isso. As pessoas não querem dificuldade, as pessoas não querem sofrer. As pessoas vão ter de sofrer depois, vão ter de baixar preço, vão ter de passar fome. Ok, mas não querem. Então, se eu quero o contacto, e não posso dar a entender que as pessoas vão sofrer. Então, eu tenho de dar a entender que o processo é simples, é fácil e é barato, como se costuma dizer. Depois da pessoa contactar, é que eu vou ver qual é o tipo, como é que eu consigo ajudar a pessoa e dar a entender, ok, se calhar para si basta isto, se calhar para si basta isto, para si, se calhar até preciso baixar muito. Se calhar, não sabemos, mas nós queremos o contacto. E depois, ninguém quer comprar uma televisão que só pode ligar daqui a um mês. O que é que isto significa? As pessoas também querem as coisas para ontem. Então, outra vez, e tenho de dar a entender que as coisas vão ser rápidas. As coisas vão ser sem sofrimento e vão ser rápidas. Basicamente é isso. Isso é o que as pessoas querem. Se vocês conseguirem dar a entender isso às pessoas, brutal. Depois, outras formas de captar a atenção, aqui através de headline. Novidade. Novidade, pela primeira vez, são palavras que vocês podem usar, podem e devem. Grátis, nem sempre... atenção, exatamente. Grátis nem sempre é bom usar. Vocês têm de usar com muito cuidado a palavra grátis, ou oferta, porque depende do que vocês querem que a vossa percepção, a percepção que as pessoas tenham de vocês. Então, tenham muito cuidado aqui com a parte de grátis e ofertas e tal, não sei o que mais. Não estou a dizer que não deve ser usado, pode ser usado, mas tem de ver a vossa... tem de ver mais... dar um passo atrás, entre aspas. Tipo, será que quer que as pessoas... que quer passar por ser uma pessoa que dá as coisas muito facilmente, muito gratuitas, porque isso eu posso perder algum outro dado? Vocês já têm de pensar um pouco mais de forma estratégica antes de usarem isso. Mas dá para usar. Por exemplo, guia grátis para vender a sua casa. Ok, podem usar. Recolhem e-mails. Ok, porreiro. Não vão pôr as pessoas a pagar 10 euros ou mesmo 1 euro por um guia para vender a sua casa. Consequentemente, não faz sentido. As pessoas dão-vos o vosso e-mail. Vocês vão estar a ganhar algo que é o e-mail da pessoa. Por isso, faz sentido colocar, principalmente se vocês tiverem newsletter. Contar uma história, storytelling é bom. Depois de vários anos no mercado, contaram-me que o segredo para vender casas é o melhor preço e em tempo recorde. Ok, depois continuas sobre isso. As histórias é sempre bom. E coisas disruptivas. Por exemplo, para vender alto tem de vender rápido. As pessoas normalmente pensam que para vender um valor alto demora mais tempo. E nós sabemos, estamos no imobiliário, que é o contrário. Os imóveis vendidos mais caro, mais acima de preço de justo de mercado, são os que são vendidos mais rapidamente. Porquê? É propostas múltiplas. Colocamos aqui num valor baixo, há muitas propostas e as propostas acabam por ter um valor mais alto. Claro que isto não dá para fazer nos imóveis todos, mas é a melhor forma. É tal como um leilão, uma obra de arte, tem de ser vendido naquele dia. Já estava, era 1, 2 ou 3 meses a dizer que naquele dia ia ser vendido. Mas normalmente é assim, que é para gerar o interesse. Agora, eu nunca vi uma casa a estar vendida, a estar fora de preço durante 3 anos e ser vendida nesse valor de fora de preço 3 anos depois. Tony, aconteceu. Pode ter acontecido, não vou dizer o contrário, mas não é usual. O que estamos aqui a dizer não é uma coisa muito normal. O cliente pode ter aparecido 3 anos depois, mas não é uma coisa normal. Nós sabemos disso. Por isso, é muito disruptivo. Quanto para vender alto, tem de vender rápido. E depois outra coisa para finalizar agora, mesmo mais 2, 3 minutos. Há uma matriz aqui que é de características de benefícios. Isto o que é que significa?
Numa folha em branco, tu quando estás a fazer o anúncio, isto aqui estamos a falar para anúncios dos imóveis, para a descrição dos imóveis, até para lançares no teu CRM, para colocares nos portais, ok. Tu vais fazer e mesmo para as visitas. Tu deves fazer uma matriz, uma folha em branco, num Word, whatever, no Excel que tu quiseres, por 3 colunas. E numa das colunas tu pões as características. Depois, na do meio, tu vais pôr para que é que existe esta característica. E depois, o que é que as pessoas ganham com esta característica. Ah, Tony, mas para que é isso? Porque a característica é muito racional. E se responderes a estas duas perguntas, tu vais passar o racional para o emocional. E então, em vez das visitas, estás a dizer, sei lá, tem um painel solar. Painel solar é a característica. Tu começas a dizer, ok, tem um painel solar, até podes dizer que tem painel solar. Podes dizer, tem painel solar que faz com que não tenha de pagar o aquecimento da água em 9 meses do ano. Na Madeira até quase que é 12 meses. Isso o que é? Porque é que as pessoas querem aquela característica. Então vou dar um exemplo aqui. Preparação da casa. Imaginemos para cliente vendedor. Preparação da casa. Característica de preparação da casa. Porquê é que existe essa característica? Para que o imóvel seja vendido em um volume mais alto e mais rapidamente. Ok, mas porquê é que as pessoas querem isso? Para terem um processo mais simples, ganharem mais dinheiro e não terem de mostrar a casa durante longas semanas. Está a ver? Porque muitas vezes nós até ficamos, às vezes não dizemos só preparar, ficamos no segundo, ok, para que existe? Pá, porque o imóvel seja vendido em um volume mais alto. Ok, mas porquê as pessoas querem isso? As pessoas querem isso para quê? Para meterem mais dinheiro no bolso, não tem, é mais rápido, não tem de andar a mostrar a casa a tantas pessoas durante tantas semanas, tem de arrumar a casa e tal, não sei o que mais, o processo fica resolvido muito mais rapidamente. Então, sempre que vocês fizerem um imóvel, tiverem um imóvel novo, façam esta coluna, esta tabela, estas 3 colunas, que é ok. Qual é a característica as características deste imóvel? Será garagem para 5 carros, tem piscina, tem painel solar, pá, sala com 60 metros quadrados, ok, essas são as características. Ok, para que é que existe? Ok, porque é que é bom esta característica? Ok, então, mas porquê é que as pessoas querem isto? Porquê é que as pessoas querem uma sala de 60 metros quadrados? Porquê é que as pessoas querem uma cozinha aberta em open space com a sala? Porquê é que as pessoas querem uma vista brutal sobre o rio? Ou sobre o mar. Então, porquê é que isto é importante? Quando vocês começarem a ver isso, vocês, nas visitas e a descrição do imóvel, vai ficar muito, mas muito melhor. Vai ficar muito mais apelativo, vai ficar muito mais inspirador, vai ficar com que as pessoas, tipo, desejem estar lá a ver. E de uma forma bem simples. Eu estou a falar agora para cliente vendedor, para comprador, mas para vendedor está tal como aqui da preparação da casa. Não é só, eu preparo as casas antes de serem vendidas. Não, ok. Mas porquê que existe isso? Porquê que as pessoas querem isso? Habitua-te a ter esta matriz e tu vais ver que os teus anúncios, a forma como tu falas nas visitas vai ser muito melhor. Espero que tenhas gostado, espero que uses. Se gostaste, pá, faz um comentário aqui, faz um like. O YouTube, para mim, é importante e para o YouTube é importante. Quanto mais likes houver, pá, as coisas são mais distribuídas. E se gostaste, depois manda mensagem. E se experimentaste, manda mensagem para, para dar o feedback. Certo? Agora vamos vender umas casinhas que elas não se vendem sozinhas. Vamos lá.